O meu trabalho começou em 2008, né, no ILPI de Nova Friburgo. Eu fui fazer um trabalho voluntário. A princípio seria voluntário. Eu comecei o trabalho, juntei os idosos, pedi ajuda ao pessoal para juntar os idosos embaixo de uma árvore linda que tinha lá no pátio. E a gente começou a brincar com o alfabeto dentro de um saquinho de papel. E quando eu cheguei lá, eu vi que os recursos eram poucos, né? E eu fiquei meio chocada com o que eu havia encontrado lá. Olá, amigos e amigas. Sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo com Jane Schwab. Hoje, o nosso encontro é especial, cheio de emoção, pois temos a alegria de receber pela segunda vez uma convidada muito querida. Ela é recreadora, oficineira, artista e performance, com uma longa experiência dedicada à terceira idade. De 2008 a 2020, ela trabalhou com a arte e lazer para idosos, na cidade de Nova Friburgo. E mais recentemente, apresentou no WCD, Congresso Mundial da Criatividade, sua vivência inspiradora. Criatividade com dignidade, celebrando a experiência na terceira idade. E com muito carinho, que eu recebo novamente Renata. Renata, seja muito bem-vinda! Obrigada, Jane. É um prazer estar aqui com você hoje. Mais uma vez, né? Muito obrigada por você aceitou o meu convite. E antes de começarmos o nosso bate-papo, roda a vinheta! Renata, mais uma vez, seja muito bem-vinda de novo. É uma alegria te receber mais uma vez. E para começarmos esse bate-papo, conta um pouquinho, para quem ainda não te conhece, como começou sua história com um trabalho voltado à terceira idade. Então, Jane, boa noite, né, a todos que estão aí assistindo. O meu trabalho começou em 2008, né, no ILPI de Nova Friburgo. Eu fui fazer um trabalho voluntário. A princípio seria voluntário. E quando eu cheguei lá, eu vi que os recursos eram poucos, né? E eu fiquei meio chocada com o que eu havia encontrado lá. Porque é uma realidade diferente do que nós estamos acostumados, né? A gente está acostumado a saber que existem espaços para idosos, né? ILPIs, que é uma instituição de longa permanência para idosos, mas a gente não costuma ver. Então, que costumo dizer que o coração não vê, que os olhos não veem, o coração não sente, né? E quando eu cheguei lá, que eu vi a realidade, aquilo me causou um mal-estar muito grande, sabe? A princípio eu nem ia ficar, porque eu fiquei tão chocada que eu não ia ficar, sabe? Mas eu senti aquele incômodo e eu pensei comigo, eu tenho que fazer alguma coisa, né, diferente. E assim, eu comecei o trabalho. Juntei os idosos, pedi ajuda ao pessoal para juntar os idosos embaixo de uma árvore linda que tinha lá no pátio. E a gente começou a brincar com o alfabeto dentro de um saquinho de papel. E eu mandava eles escolherem, era muito engraçado, que eu pedia para eles escolherem, né, sortearem. E quando eles sorteavam, e eu perguntava, fala um nome, uma fruta, alguma coisa assim, eles... Às vezes saía algo que não era exatamente o que se esperava e eles começaram a brincar entre eles, a rir, achar graça um do outro, fazer piada. E assim foi criando um laço ali de convivência, porque eles mal se conheciam, eles dormiam nos mesmos quartos e não sabiam o nome um do outro dentro do espaço. E foi criando aquele vínculo de sociedade, né, de estar todo mundo ali, eles foram começando a se sentir pertencentes. E foi assim que iniciou o trabalho. Eu lembro que eu fiquei meses, porque 15 dias depois de eu começar o trabalho,
me chamaram a fazer parte da equipe. E eu fiquei, assim, muito sem saber se eu aceitava ou não. Porque aquilo ainda me chocava, apesar de eu já estar fazendo algo que era nítido, que estava fazendo a diferença, né? Com 15 dias já era nítido, porque os que fumavam enquanto estavam na atividade não fumavam, os que sempre estavam de mau humor quando estavam na atividade, estavam rindo, estavam brincando, e as pessoas começaram a notar isso. Mas eu deixei, falei, não quero ficar, não. Eu sei que eu fui deixar que realmente assinassem minha carteira, né, e eu ficasse fixa, acho que foi em outubro. Eu entrei em março, 10 dias antes do meu aniversário. Em outubro eu me efetivei na firma. Aí fiquei lá de 2008 a 2020. E nesse período, alguma história especial que te emocionou? Ai, várias. Existe várias. Várias. Nossa, tem uma em especial de um idoso que quando eu entrei lá, ele ficou assim, era um idoso lúcido, sabe? Ele ainda ajudava lá na recepção, ele trabalhava na recepção, ele atendia telefone, ele recepcionava quem ia lá, e eu levei anos, não foram dias, não foram meses, foram anos para conseguir conquistar a confiança dele. Então, assim, quando ele chegou a frequentar a minha sala, ele não foi à toa para aquela sala de arte, ele foi porque ele confiava em mim. Então, assim, foi uma caminhada muito legal esse trabalho, até ele se sentia à vontade de estar lá. Porque, ao contrário do que as pessoas acham, tem idosos lúcidos lá dentro, entendeu? Eles podem ter deficiências porque eles chegam lá com AVC, sequelado de AVC, AVE, né? Mas tem muitos lúcidos. Então, para você conseguir que eles participem de algo, para que eles façam algo com você, eles têm que confiar em você, senão você não consegue. É municipal. Lá, na verdade, lá é uma entidade filantrópica, né? Tem um certo convênio com a prefeitura, mas é particular. Não é uma coisa, não é qualquer um. Tem uma fila de espera, a casa só consegue ter lá dentro 80 idosos, a fila de espera geralmente é o dobro, entendeu? Então, assim, é uma situação bem, como é que eu posso explicar? Incômoda, né? Você saber que tem tanta gente precisando e o espaço não consegue suportar a demanda, entendeu? Mas é uma realidade que a gente tem que aprender a conviver, né? As pessoas têm que abrir os olhos para essa realidade, porque essas pessoas ficaram órfãs da sociedade. Eles chegam lá muito debilitados, entendeu? Eles perdem a identidade, né, quando eles vão para lá, porque eles perdem todas as referências, eles não têm mais praticamente família. As famílias vão e deixam lá, né? Tem um filho, tem uma filha, tem um parente, mas as visitações são poucas, porque todo mundo está na correria aqui fora, né? Tendo que fazer juiz ao dia a dia, ganhar o seu pão de cada dia, e muitas das vezes as pessoas que estão lá dentro, os funcionários, passam a ser a família daquelas pessoas. E era muito legal que eu consegui, na época, juntar um voluntariado bem grande. Então, a gente conseguia suprir essa necessidade afetiva deles. No WCD, o projeto Criatividade com Dignidade, celebrando a experiência na terceira idade. Até porque eu me emocionei bastante. E tem até uns trechinhos gravados. Como surgiu essa ideia e o que ela representou para você? Qual das ideias do projeto dentro do abrigo? Exatamente. O que ela representou para você? Então, eu havia saído de um problema de saúde muito sério. Eu tinha passado por uma cirurgia grande
de um problema que eu poderia não estar ali, né? Eu não poderia não estar mais presente. Só que passei por aquele momento e me vi no momento que eu precisava arrumar alguma coisa para eu fazer. E eu fui buscar. E nesse momento eu comecei realmente querendo fazer o trabalho voluntário, a princípio, mas depois de um certo tempo eu me apaixonei, porque no início veio aquele choque, né, aquele murro no estômago, igual a gente costuma falar, mas quando eu vi a troca que eu estava recebendo, aí aquilo me incentivou a continuar. E foi assim que eu acabei ficando, né? Em outubro eu acabei assinando a carteira e lá eu fiquei durante esse tempo todo. E a ideia era exatamente mostrar para eles que eles tinham que ensinar, eles tinham que mostrar que eles eram pessoas que podiam criar, que podiam mostrar que vieram nesse mundo, porque ali naquele momento, naquele lugar, eles ficavam sem voz, sem expressão. Eles simplesmente ficavam aguardando os seus últimos momentos, e eu queria mostrar que eles ainda tinham que viver, sabe? Eu acho que todo mundo, até o momento do último suspiro, você tem que criar, você tem que mostrar, você tem que ensinar. E assim que apareceu esse projeto, que depois se tornou algo tão importante, né, dentro daquela casa. Eu não fiz nada sozinha, né, porque eu tive o apoio do voluntariado. Na época que eu entrei também, eu tive o apoio da minha diretora, sabe, que acreditou no que eu estava fazendo, porque ela começou a ver os resultados. Então, isso foi muito legal. Eu tinha carta branca para desenvolver o trabalho. E eu só dei a mão em quem estava por perto e a gente caminhou junto. Você acredita que seja a importância das atividades artísticas, né, e lúdicas na vida dos idosos? Você percebeu alguma transformação concreta nos participantes ao longo do tempo? Sim, nossa, muitas. Tinha uma idosa que ela chegou lá sequelada de AVC e ela só tinha o lado esquerdo do corpo funcional. Então, o lado direito dela era paralisado. E ela, quando ela começou a frequentar as atividades, ela começou a desenvolver a mão esquerda. Então, ela passou a fazer desenhos maravilhosos com a mão esquerda. Ela começou brincando, fazendo risco, e, por fim, ela passou a fazer desenhos maravilhosos. Então, era nítido que aquilo fazia diferença para ela, era nítido que aquilo trazia, de certa forma, uma certa cura, né? Como a gente costuma falar, porque a criatividade, ela cura, sabe? É o afeto cura. Então, ali ela começou a mostrar que aquilo para ela fazia realmente a diferença. Eu lembro dessas coisas assim, sabe? Eu me emociono porque é muita história legal, sabe? Acho que 40 minutos aqui seria pouco para a gente falar de tudo. Hoje é o bate-papo só eu e você. E o pessoal que está assistindo. Agora, né, quer acompanhar mais o trabalho inspirador da Renata? Siga nas redes sociais. Vai aparecer aqui o Facebook, Instagram. Lá tem vídeos, tem registros das oficinas e apresentações e muito mais. Renata, além da recreação, sabemos que você também atua como artista e performance. De que forma essas linguagens se conectam com o universo da terceira idade? Porque qualquer atividade que te traga livre expressão, ela te dá a oportunidade de você se conectar novamente, né, com o seu interior. E é essa a função, né, dessas atividades, sejam elas as mais simples possíveis. Eu comecei, como eu te disse, de uma forma muito simples, que foi com um lápis e um papel, e assim iniciaram-se as oficinas, sabe? Porque não tinha recurso para o trabalho. Então era lápis, papel, e era muito engraçado porque, como a gente não tinha espaço de trabalho,
eu usava um carrinho de lixo desse que faz a limpeza no shopping, e eu botava tudo ali dentro daquele carrinho e saía pelo abrigo, sabe? Carregava as cadeiras, botava nos cantos, cada hora era num canto diferente. E esse movimento começou a fazer com que eles se movimentassem. Aonde eu ia, eles iam atrás. Aí aquele que ficava dentro do quarto, quando já me via chegar, já levantava. Ele já vinha curioso, sabia o que eu estava fazendo. E foi assim que começou o trabalho. Então eles começaram a ver que eles tinham ainda o que mostrar para o mundo, né? Não era só um passatempo. E eu comecei a utilizar tudo que eles faziam na decoração das festas. Então era uma outra forma deles se sentirem pertencentes ao espaço. Porque eles começaram a ver o que eles criavam na decoração das festas. Então foi uma coisa assim que foi muito legal isso, sabe? Eles começarem a notar que eles podiam fazer a diferença, por mais simples que fosse o trabalho. Renata, você costuma usar vídeos para as oficinas e envolvimento, né, dos idosos nessa atividade. Qual é a importância de registrar e compartilhar essas experiências? Bom, o registro é sempre positivo, né? Não só para que eles se vejam, porque eu costumava mostrar para eles atuando ali, né? Eles criando. E assim como você disse que você ficou emocionada, eles também se emocionavam. Porque quando eles vão para uma entidade dessa, eles vão realmente só esperando o momento da partida, né? Os últimos momentos. E quando eles notam que eles ainda são criativos, que eles ainda podem fazer algo que as pessoas gostem, aí eles se enchem de amor por eles mesmos, né? Então, isso é muito importante. Não sei se eu soube me explicar, mas isso é muito importante. Você sente que a sociedade ainda tem preconceito com relação à velhice? Sim. Sim. É muito natural que as pessoas desacreditem a pessoa idosa, né? Porque normalmente acham que a pessoa idosa ela já não sabe mais o que fazer, ela não tem valor, e não é verdade. As pessoas elas têm que entender que todos nós temos uma bagagem. E a pessoa idosa, ela traz muita bagagem com ela. Muitas das vezes as pessoas não querem ouvi-las, não têm paciência de ouvi-las, entendeu? Então, é mais fácil descartar, né? Infelizmente é o que mais acontece. Só que se você parar para ouvir o idoso, ouvir suas histórias, ouvir os saberes dos idosos, você está fortalecendo a si próprio. Isso é muito importante, porque essa troca de experiência faz a gente evoluir. Então, assim, a sociedade ela tem muito preconceito com o idoso. E o próprio idoso acaba acreditando nisso, né? No entanto que eles acabam ficando à mercê da sociedade. Quando é um idoso que ainda tem uma vida social aqui fora, que tem família, né, que consegue fazer algo sozinho e que tem um emprego, ainda é mais fácil lidar, mas mesmo assim existe preconceito. Agora, dentro de uma ILPI, é muito difícil, muito difícil. As pessoas não costumam ouvir um idoso dentro de uma ILPI, sabe? É como se eles estivessem ali só para realmente ser cuidados até os últimos momentos, e não tem que ser assim, sabe? Quando eu comecei o trabalho, eu batia muito nessa tecla de humanização. A humanização do trabalho. O que é humanizar o trabalho? É você fazer o trabalho não pensando só que você tem um paciente ali. Aquela pessoa não é só um paciente, não é só um pedaço de carne, né, que tem que ser tratado as feridas e as doenças. Ele é uma pessoa. Ele tem o que contar, ele tem o que ensinar, ele tem experiência. E ele tem que ser valorizado por isso, sabe? Ele tem a identidade dele. E é muito difícil alguém ter paciência com esse tipo de idoso. Muitas das vezes até porque muitos deles nem falam. Essa paciente mesmo, né, que eu estava te falando que ela começou a escrever com o lado esquerdo,
ela chegou no abrigo não verbal, porque ela não falava mais. Ela só sabia falar mimiu. Mimiu para cá, mimiu para lá. Ela queria se expressar e ela não conseguia. Então, eu lembro que uma vez colocaram um apelido nela, começaram a chamar ela de Mimiu. E eu, dentro das oficinas, quando ela chegava e que o pessoal chegava e começava a chamar ela de Mimiu, era nítido que ela não se sentia à vontade, sabe? E uma vez eu cheguei para perto de uma psicóloga e falei com ela, olha, ela não gosta, ela tem nome. Aí me indagaram, não, que é um jeitinho carinhoso. Eu falei, não, mas alguém já perguntou para ela se ela quer ser chamada assim? Ela tem o nome dela. Aí eu lembro que no dia da reunião, isso foi colocado em reunião, e quando chegaram perto dela, aí a psicóloga perguntou, porque ela era lúcida, e a psicóloga perguntou para ela, fulano de tal, você gosta de ser chamada assim? E ela sacudiu a cabeça que não. Daquele dia em diante, passaram a chamá-la pelo nome. Então, são pequeninas coisas que a gente faz achando que não é um idoso, ele não fala, ou ele tem uma sequela, eu posso chamar ele desse jeito que ele vai aceitar. Aceita, porque não consegue se expressar. Então tem que ter um olhar atento, tem que ter um ouvido atento para ver até onde você pode ir, até com uma brincadeira dessa, né? Porque na cabeça de alguns funcionários era um jeitinho carinhoso de chamá-la. Mas ninguém havia perguntado para ela, você gosta que eu te chame assim? Vem muito da sensibilidade, né, Jane? Você ter a sensibilidade ao lidar com outra pessoa. Não é o que eu acho, é o que você vê que aquela pessoa realmente tem a necessidade de ouvir de você ou de receber de você. Se você olha para ela e você pergunta, você gosta disso, você gosta daquilo? É simples. É aquele negócio, é exercitar a escutativa, mesmo que ela não fale. Ela vai te sinalizar. Ela vai te sinalizar com o olhar, ela vai te sinalizar com um gesto. E muitas das vezes as pessoas não têm paciência para isso. E o que podemos fazer para valorizar mais a experiência e a criatividade na terceira idade? Olha que pergunta. O que podemos fazer? Então, eu acho que as políticas públicas devem ser olhadas de uma forma diferente, sabe? Eu acho que tem que se fomentar realmente e valorizar o saber idoso. Eu lembro até que eu fiz a pergunta lá na palestra, é fácil você chegar e falar assim, eu trabalho com o idoso que anda, que tem sua família, que ainda é lúcido, que não é sequelado de uma doença que muitas das vezes deixa metade do corpo, ou então até esse idoso cadeirante. Então, esse olhar tem que ser visto também para essas pessoas que são institucionalizadas, porque elas têm muita coisa a contar, elas têm muita história, têm muita vida, entendeu? Muita coisa que elas podem ensinar para quem está aqui fora. Eu acho que você valorizar o idoso é você valorizar o seu futuro, você aprender a valorizar o seu futuro. Né? Nós todos estamos aqui, todos vamos virar idosos. Alguns vão ter família, alguns estarão bem, conseguirão se manter, outros já não, outros vão precisar de um lugar desse. Então, acho que esse olhar para esses lugares deveria ser um olhar mais carinhoso, sabe? Eu acho que a sociedade, ela é muito participativa, tá? Eu posso dizer para você que a sala que eu tinha lá era tudo doação, sabe? Meu material de trabalho era todo doação. Nesse tempo todo que eu trabalhei lá, raramente se comprava algo para a sala de arte. Mas são coisas pontuais, né? É uma doação pontual. Eu acredito que as pessoas realmente deveriam ir mais nesses lugares, fazer mais
por essas pessoas, ouvir mais essas pessoas, sabe? Porque eu lembro que a gente tinha, acho que eram 4 festas por ano. A população de Friburgo foi sempre muito assim participativa, sempre esteve presente. Mas quanto mais presente nesses lugares, melhores para essas pessoas, sabe? E para a gente mesmo, a troca é muito boa. O afeto que eles dão para a gente em troca da atenção que a gente dá para eles, eu costumava até brincar que o salário afetivo que eu ganhava era muito melhor do que o salário em dinheiro, entendeu? Então acho que essa troca é realmente rica, como saiu na palestra, né, de uma das nossas amigas, essa intergeracionalidade é muito importante, sabe? É muito importante. Nós recebíamos lá crianças de escolas, além de todas as visitas que nós também tínhamos muitas crianças de escola. E eu sempre deixei isso muito claro. Quando os professores chegavam lá, a gente fazia um tour pelo abrigo, aí eles iam, apresentavam os idosos a eles, depois eles iam na sala de arte, sempre batendo em cima dessa tecla. Eles são o futuro, né, do nosso país, mas a gente não pode esquecer quem já foi o futuro do nosso país. A gente tem que trazer esses valores. Não foi o passado, né? Exatamente. Um dia eles foram o futuro. Porque a terceira idade, né, não é aquela, né? Eu sabe muito bem que as pessoas deixam a terceira idade de lado, né? Infelizmente. E dentro de uma ILPI isso é muito cruel, sabe? É uma realidade muito cruel, sabe? Eu voltei lá, né? Porque eu fui embora para o Rio depois que eu saí de lá, e quando eu voltei lá eu fiquei muito chocada, sabe? Porque você vê coisas regredindo, o que era para estar andando para frente, você vê regredir. Então, dói. Falar disso me emociona, mexe comigo, me dói, é como se eu levasse aquele soco no estômago que eu levei em 2008, eu recebesse ele de novo, entendeu? E é mais ou menos assim que eu sinto. Minha avó conviveu com a gente, né? Ela teve Alzheimer. Então, é muito triste receber uma pessoa que não te conhece, não. Uma pessoa que marcou a sua vida, que você amou, que você tem admiração, e a pessoa não te conhece. Então, aí essas pessoas, né, vão para dentro de um abrigo onde a gente espera que elas tenham atenção, que elas tenham carinho, e muitas das vezes não é bem assim que funciona. Ela é só mais uma ali, entendeu? Então, o tempo que eu estive dentro, eu estive sempre batendo nessa tecla. Não é o olhar da doença, não é o olhar, não é um pedaço de carne, é uma pessoa, ela tem sentimento. Entendeu? Então, o trabalho humanizado dentro de uma LPI não deveria ser uma coisa rara, deveria que ser a regra. A pessoa não poderia estar ali só pensando no salário, ela teria que estar ali pensando que ela tem que ter um foco no melhor para aquela pessoa. E eu confesso assim que é até difícil falar porque eu comprava muitas brigas. Sabe? Eu estava ali para fazer eu era a voz deles, né? O elo. Eu costumava brincar que eu era o elo. Muitas das vezes o que eles não tinham coragem de falar com a psicóloga, com o assistente social, com o cuidador, muitas das vezes chegava em mim, por conta da confiança que eles tinham. Então é puxado, é
É difícil, mas eu acho que é necessário a gente sacudir a roseira e mostrar que é necessário, que essas pessoas existem, porque é muito fácil você pôr num lugar desse, porque tira da sua visão o problema, mas o problema está lá, as pessoas estão lá, são seres vivos e precisam de cuidado, de atenção, de carinho, de afeto. E eu cheguei a escrever esse trabalho no edital em 2010, que era um edital de incentivo a atividades com pessoas idosas, e a gente recebeu, na época, o reconhecimento do MINC, do Ministério da Cultura, sabe? Reconhecendo o projeto. Renata, quais são os seus projetos atuais ou futuros? Tem algo novo vindo por aí que você possa compartilhar com a gente? Ai, que pergunta, meu pai. Então, ideias eu tenho muitas, né? Mas ainda eu não posso, assim, falar, ó, é isso, aquilo, outro. Mas pensando em coisas boas. Quero muito poder atuar novamente, né, nesse território, né, que a gente sabe aí que é tão necessário. E alguns outros projetinhos aí com a galerinha que de repente pode vir a acontecer. Quem sabe no outro momento eu não venho aqui só para falar dos projetos. Oba! Vou amar. Vou amar. Renata, eu estava conversando com você, né, agora há pouco antes de... Eu fiquei assim... Eu lembrei no evento, você mostrou alguns vídeos sobre os artesanatos, né, que os idosos, a terceira idade fazia. E você, assim, eu vi, né, a emoção deles criarem a arte, né? Muito bacana isso. E como você ficou, né, vendo a terceira idade, né, desenvolvendo essas artes maravilhosas? Então, Jane, cada vez que eles criavam algo, para mim era uma felicidade. Por quê? Porque a partir do momento que eles estavam ali criando, é porque eles estavam se sentindo bem, estavam se sentindo felizes. E isso era nítido de se ver, sabe? Era nítido quando eles iam para lá com alegria. Então, assim, o simples fato deles estarem lá já era uma vitória para mim. E isso muito me emocionava. E por esse motivo, quando eu comecei a ver coisas tão belas surgindo ali naqueles espaços, que eu decidi fazer pequenas exposições dentro do abrigo, né? Foi assim que começou a brincadeira das exposições, porque além da decoração que a gente fazia, que era uma coisa que todos eles participavam juntos, eles passaram a fazer as suas artes individuais, cada um fazendo o que gostava. Uma desenhando, a outra fazendo crochê, a outra fazendo tricô. Né? Nós tivemos lá o pastor, que começou a fazer os desenhos dele. Né? Então, cada vez que eles faziam algo diferenciado, a minha vontade era mostrar para todo mundo. E daí surgiu tanta coisa. Eu fiz exposição lá dentro do abrigo, né? A primeira exposição foi lá dentro, no refeitório, porque eram coisas tão ímpares, né? Que eu queria que eles vissem o quanto era rico aquilo que eles estavam fazendo. Apesar de eles acharem que era uma coisa boba estar lá desenhando, entendeu? Eu queria que eles vissem o diferencial. E quando eu montei a exposição, eles ficavam, assim, maravilhados, sabe? De ver não só o trabalho deles, como dos amigos, porque eram totalmente diferentes. Eles começaram a ver nas diferenças a riqueza que tinha. E cada vez que eu fazia
uma exposição dessa para que eles visualizassem, eu sentia mais a vontade de mostrar aqui fora o trabalho deles. E assim a gente foi de voluntário aqui, voluntário ali, conversando com um e com o outro, eu fui conseguindo apoio para trazer, né, o trabalho deles. Sociedade, vice. E assim eu consegui trazer 2 vezes para a usina cultural, 2 exposições com o material deles. Além das festas do abrigo, né? Que muitas pessoas às vezes até brincavam, falavam assim, ai, que lindo, eu vim ver a decoração. Toda vez que eu venho aqui eu tenho que ver a decoração. Porque sabiam que era feito com a mãozinha deles, né? Que tinha participação deles. Mas trazer o pastor aqui para a usina cultural, trazer os artistas de lá para ser visto aqui fora, eles se sentirem pertencentes à sociedade aqui fora, foi muito importante, sabe? Era uma coisa que me dava muito prazer fazer esse trabalho. Como você vê, assim, a família não participava, né? Não ia, né? Nunca visitou, é isso? Raramente. Eram poucos os que tinham, assim, familiares que visitavam, sabe? A gente entende, eu até costumo dizer que eu consegui entender que algumas pessoas, realmente, alguns familiares não tinham como estar lá, porque trabalha a semana inteira, sabe? E tem uma vida aqui fora também, né? Mas é muito cruel, sabe? É muito cruel isso, porque eles realmente ficavam lá, às vezes meses sem uma visita, alguns, uma vez por ano aparecia alguém. Então, assim, é muito cruel essa realidade de estar institucionalizado e a família não ter tempo, né? Não poder estar presente. A gente consegue entender que é uma coisa que muitas das vezes é difícil, mas, como eu disse, se é uma pessoa que você tem afeto, que você tem amor, que você tem carinho, é seu familiar, eu acho que as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de... Dá um jeitinho, né? Dá um jeitinho. Porque a gente acaba virando família deles. Nós acabamos virando filho, acabamos virando neto, eles tratam a gente como filho, como neto, entendeu? A gente recebe o carinho deles, que eles não podem dar à própria família, muitas das vezes. É muito cruel essa realidade, sabe? Tem uns que não têm familiar nenhum também, né? Tem aqueles que não têm mais familiar. Então, a gente realmente acaba virando a família deles. Eu fiz uma mensagem aqui para a terceira idade e vamos ver se você aprova. A terceira idade merece respeito, atenção e carinho. Envelhecer é um privilégio, não é um motivo de exclusão. É tempo de valorizar quem tanto já contribuiu com a família e com a sociedade. Cuidar da saúde física e emocional, manter vínculos afetivos, praticar atividades que tragam alegria, estimular a autonomia. São atitudes que promovem uma vida mais digna e feliz. Vamos combater o preconceito etário e construir um mundo onde todos envelheçam com amor e com dignidade. Perfeito, perfeito, ó. Muito bom. Quando eu vejo a terceira idade, eu lembro muito das minhas avós, do meu avô. Hoje não estão mais aqui. Eu sinto muita falta deles. Sinto a falta da experiência deles. Exatamente. Eu ganhei muitos avós lá dentro do abrigo. Eu ganhei muitas mães, sabe? Muitos pais. E isso preenchia, sabe, a minha pessoa. É o que eu falo, para mim, o salário era o de menos ali naquele momento, mas o carinho, a troca que eu recebia, o afeto, supria o restante.
Quando você faz um trabalho em que você põe o coração, sabe, no lugar do valor, né, eu acho que tem tudo para ser maravilhoso. E eu acho que eu consegui fazer isso, e eu conseguia passar isso para eles, e eu conseguia que as pessoas que chegavam lá se sentissem bem. E elas acabavam virando voluntárias do abrigo, muitas das vezes, por conta disso. Eu ouvi muito isso. Eu tive muitos voluntários de todos os tipos lá dentro. E eles sempre falavam isso, que eles se sentiam lá acolhidos quando chegavam lá. E ficavam felizes em poder dar afeto àqueles idosos. Não tem coisa mais bonita que isso? Tem. E isso me preenchia. Isso me fazia feliz. Essa troca que eu tive com esses idosos, com essas pessoas, me fez crescer muito, sabe? E quando eu vi esse vínculo, de certa forma, desligado na época da pandemia, isso me fez sofrer muito. E eu precisava de um tempo, eu precisei sair de Friburgo, respirar para poder retornar, como eu já tinha te dito. E falar disso nesse evento de criatividade, para mim, foi um reencontro com a minha essência, sabe? Eu estava muito apreensiva a princípio, né? Primeiro podcast com você, era nítido, eu estava muito incomodada com o assunto, sabe? Mas com o passar dos dias, até o dia do criativo, eu falei, cara, eu vivi isso tudo. Eu não é uma coisa que você inventa, né? É uma coisa que você vive. Então, quando você vive, fica mais fácil você falar daquilo. E eu queria que todo mundo soubesse que tem um jeito de fazer da vida dessas pessoas momentos melhores, mesmo sabendo que pode ser que eles não tenham muito tempo mais aqui com a gente, mas o tempo que eles tiverem vai ser um tempo de qualidade. E era isso que eu queria passar para eles quando eu estava lá, que eles tinham alguém que pensava nisso, sabe? Eles tinham alguém que estava ali com a bandeirinha ali por eles. E eu acho que eu consegui. Eu acho que eu consegui porque tô aqui hoje contando a história para você. Eles têm muita. Nossa, eu intitulei, né, os idosos como artistas do Laje na época, né? Nós fizemos camisas, sabe? Até hoje, na última festa que teve lá, eu fui e ver os voluntários com a camisa, com os desenhos deles. Nossa, aquilo me causou uma emoção tão grande, sabe? E é isso. Eu acho que eu consegui plantar uma sementinha, né? E tá aí. A sementinha foi jogada. Vamos ver o que vai continuar vindo dessa semeadura. Estava lembrando aqui, né? Conforme você estava falando, eu lembrei que eu fazia visitação no asilo lá de Banquete. Lembra? Uhum. Eu ia lá, né, aos domingos, uma vez por mês. E tinha uma senhorinha lá que, nossa, era muito legal. Tadinha, ela pegava uma bonequinha e ficava ninando como fosse a filhinha dela, né? Então, e eu achava que eles ali poderiam ter mais interação, né? Mais, sabe? A gente ia, levava música, a gente cantava, levava violão, cantava, levava bolo, levava um monte de coisa para eles comerem, mas era uma vez só por mês.
Era aqueles momentos. Mas você pode ter certeza que esses momentos que eram uma vez por mês traziam vida para eles. E eles Traziam acalanto ao coração deles, entendeu? Então, isso é muito importante. Eu costumo dizer que as pessoas falam muito de projetos para crianças, para adolescentes. A gente sabe que é necessário, mas muito raramente falam de um projeto para idosos, mas idosos institucionalizados, idosos que não têm família por perto, idosos que não têm mais como se manter realmente. Eles ficam realmente esquecidos, sabe? completamente. E eles ficam aguardando os voluntários. Eles criam um vínculo de afeto que, quando o voluntário some, eles sentem falta, entendeu? Eles perguntam. Então, assim, o trabalho voluntário, ele é muito importante nesses locais, sabe? A presença de outras pessoas, fora serem funcionários, né? Para eles é muito importante. É muito importante mesmo. E eu posso dizer que eu fui uma pessoa muito abençoada nesse trabalho, porque eu tinha muitos voluntários. Muitos, sabe? E assim, estavam lá para tudo que fosse necessário, eles estavam juntos. Eu criava as ideias doidas e eles entravam no meio da ideia doida. No entanto, que é o que eu falei, né? A gente conseguiu fazer 2 exposições aqui fora na usina cultural, né? Tudo com a ajuda de um voluntário. Do papel, o papel que foi feito, o material do pastor era importado, não era qualquer papel. Tudo com a ajuda de voluntário. Entendeu? A exposição da Tramas e Garatujas também, os painéis que foram feitos em 3D, toda aquela linha que a gente usou, a lã que foi usada, foi tudo doação. Então, assim, fez a diferença na vida deles, sabe? Fez a diferença na vida deles, e poder estar falando isso hoje é uma esperança de que venha a fazer diferença na vida das pessoas que estiverem assistindo também. Que elas entendam que elas tanto podem fazer por essas pessoas, como elas também podem receber, né, dessas pessoas. Receber afeto, receber carinho, sabe? É essa troca que a gente está precisando no mundo hoje em dia, né? Que fica tudo tão superficial pela internet, pelo celular. Eu acho que quanto mais a gente usa essas coisas assim, né, esquece de ter o contato, mais carente a nossa vida vai ficando. E quando você se vê num lugar desse e vê que seu trabalho está fazendo a diferença, você se enche de vida, se enche de amor, se enche de afeto. Quais os cuidados, né, com a saúde se tornam mais essenciais na terceira idade para garantir a qualidade de vida? Olha, todo cuidado na terceira idade é válido, né? Seja ele físico, seja ele mental, seja ele emocional. Todos os cuidados devem ser bem, como é que eu posso dizer, trabalhados. Mas o afeto, sabe? A atenção é uma coisa que é capaz de modificar a saúde de uma pessoa. Então, assim, como eu disse para você, o cuidado. A pessoa tem uma doença, tem uma ferida, aquilo precisa ser cuidado. Mas se você não cuida da cabeça daquele idoso, do lado emocional, se ele não se sente amado, respeitado, incentivado, aquela doença vai continuar ali, ela vai permanecer. Porque o emocional fala muito, e se a pessoa acaba achando que ela não tem mais, como a gente diz, valor,
ela acaba desistindo dela mesma. Não tem remédio, não tem nada que faça a pessoa se curar. E quando você demonstra afeto, você tem tudo para fazer com que aquela pessoa melhore. Muitas das vezes ela só precisa de afeto, sabe? Aí ela cria forças para lutar contra aquela doença, para lutar contra aquela ferida. O afeto é primordial em qualquer coisa. Eu acho que não é só na terceira idade, né? Mas o amor em geral, né? Exatamente. Mas na terceira, é o que a gente estava falando, na terceira idade, por eles se sentirem abandonados, sentirem que não tem mais o que dar, não tem mais o que produzir, isso causa doenças maiores, né? Depressão, eles chegam lá, a maioria com depressão, entendeu? O isolamento deles vai se tornando cada vez maior, porque ele vai para um lugar daquele, aí chega lá, a única coisa que eles veem é um momento, né, de esperar a morte, e se eles não têm um estímulo, se eles não têm alguém que dê atenção, que converse, entendeu? Que estimule, eles vão ficando cada vez mais apáticos. E aí as doenças vêm. Nós somos assim. Quando a gente não se sente amado, quando a gente não se sente valorizado, a gente não adoece. É a mesma coisa, só que no caso deles, pior, porque eles estão institucionalizados. Eles estão dentro de uma casa realmente onde eles vão ficar e muitas das vezes não saem. Entendeu? Fica ali 24 horas por dia, 365 dias no ano. Nós não, a gente ainda sai, a gente dá, né, vê o vizinho, vê a pessoa passando na rua, olha, vê movimento. Eles não. Eles estão reclusos, né? Na verdade é isso, eles ficam reclusos. E o trabalho nessa área, na época, para mim foi muito desafiador, porque eu comecei a trazer eles para a rua. Fazia passeios, levava em cinema, levava em shopping para fazer lanche, isso tudo com ajuda de voluntariado. Tudo com doação. Então eu conseguia tirar eles daquela realidade que é tão dura. Renata, quais as atividades que você recomenda para manter a mente ativa na terceira idade? Quais as atividades que eu recomendo? Vamos lá. Primeiro, na terceira idade, o quê? De idosos institucionalizados? Exatamente. A primeira atividade que eu recomendo é você sentar e ouvir. Porque a partir do momento que você tiver a paciência de sentar e ouvir, ele vai começar a mostrar para você os interesses dele. O que ele gosta, do que ele não gosta. Aí dali você vai tirando o que você pode estimular ele. Depois que você pega algo que ele gosta, aos poucos você vai colocando outras atividades e se ele se sentir seguro, ele vai começar a participar dessas outras atividades. Se ele realmente gostar daquilo, ele vai começar. Agora, se você chegar com uma atividade do nada, sem ouvir, vai ser complicado realizar algo com ele. Porque primeiro ele tem que mostrar o que ele gosta. Você só vai conseguir alguma coisa dele depois que você respeitar o desejo dele. Sabe? Eu aprendi muito isso. Eu estava falando há uns minutos atrás de um idoso que eu levei anos para conquistar. Foi exatamente assim. Ele tinha, assim, muita dificuldade de aceitar
atividade comigo, de fazer qualquer coisa comigo. E com o tempo eu fui descobrindo que ele gostava e vieram os assuntos e aos pouquinhos ele foi se chegando. E eu tive a oportunidade de me despedir dele, né? Nos últimos momentos de vida dele. E de quando eu me despedi dele, ele não... As pessoas achavam que ele não estava mais ouvindo, mas quando eu me despedi dele, ele... inconsciente, né, na cabeça de todo mundo, eu vi a lágrima dele escorrendo quando eu me despedi dele. Então, assim, ele foi um idoso que me marcou muito, sabe? E quando eu consegui conquistá-lo realmente, que ele estava ali junto comigo, e ele logo depois ele partiu. Então essas coisas mexem muito comigo, falar disso mexe muito comigo, são muitas histórias. Mas eu fico feliz, sabe, poder lembrar de que eu fiz a diferença para eles. Isso que é importante, não é? Com certeza. Como lidar com a solidão nessa fase da vida, né? Então, lidar com a solidão nessa fase da vida. Fazendo de tudo para que as pessoas não sintam solidão. E o único jeito de você evitar que essas pessoas, esses seres não sintam solidão, porque elas vão sentir falta da família, vão sentir falta do filho, vão sentir falta do neto. Mas é você demonstrando afeto, é você demonstrando que você está ali para acolher, para ouvir. Não tem outra forma de você evitar a solidão se não for dando afeto, dando atenção. Não existe. O afeto, como Nise da Silveira fala, o afeto é o canalizador, né? Ele cura. O que cura é o afeto. É você dando afeto, o restante vem junto. Renata, quero te agradecer imensamente por mais esse bate-papo tão especial. Me desculpo por ter assim, fluído, né? Deixado assim, as suas emoções aflorir de novo, né? Mas eu acho importante. E o espaço agora é seu para deixar uma mensagem final ao nosso público. Por favor. O que eu posso dizer, né? Se você tem dúvida do que fazer perante o idoso, dê afeto. Não precisa fazer mais nada, sabe? Eu acho que qualquer coisa que você faça para uma pessoa, se não tiver afeto, não traz resultado. Então, se tem que fazer, vai com medo. A partir do momento que você tiver medo, tem receio, botou afeto, você pode ter certeza que vai florescer. E assim a gente encerra mais um bate-papo com Jane Schwab, com o coração aquecido por tantas histórias bonitas, né? Agradeço a vocês que nos acompanham e peço que não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Irá aparecer aqui na sua tela. Curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Siga também o trabalho da Renata, que é encantador e inspirador. Renata, mais uma vez, muito obrigada. Nada, Jane. Então, prazer estar aqui com você. Pelos imprevistos aqui. Mas se não tiver imprevisto, não tem graça. Faz parte, faz parte. Bom, aí a gente apela para criatividade. Né? Criatividade nessa hora aí, ó. Tem que estar a toda. É verdade. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. E até o próximo programa, gente. Fica com Deus. Beijo, Renata. Obrigada. Beijo. Obrigada.